O Dr. Hélio apresentou-me, eu sou naturopata, fiz uma pós-graduação em homeopatia clássica em Regent's College há uns anos atrás, antes de ter filhos. Entretanto, decidi estudar física quântica com um físico indiano, o professor Amit Goswami, e nessa altura fiz um mestrado com ele em física quântica, felicidade e prosperidade, isto numa universidade na Índia, em Jaipur. E aceitei o desafio de começar a investigar a física quântica e a homeopatia. E este está a ser o tema da minha tese de doutoramento. Então, eu não sou física, portanto, eu não vos vou falar aqui de equações, mas vou-vos falar, sim, daquilo que a física tem mostrado como proposta de explicação do modelo. Em bom rigor, eu vou-vos confessar que às vezes vivo a dualidade de I don't give a shit for this. Porque de que é que me interessa estar a tentar provar quando a prova está na minha prática clínica? Eu não vou querer fazer investigação para o resto da minha vida, não quero ir dar aulas para a universidade, eu atendo pacientes. E o que me interessa é que o meu paciente fique melhor. Portanto, tudo o resto, para mim que não sou cientista, não sou investigadora, não me interessa tanto. Mas para poder fazer prova a todo este outro lado de céticos, é importante. Se bem que talvez nunca chegue a fazer prova. Talvez não. Porque quem é cético, muitas das vezes não é cético porque não sabe, ou porque não sabe ler, ou porque não sabe ouvir. É cético porque tem uma agenda. E nós sabemos a agenda. Quem me dera ver este tipo de filmes e não ficar com o fígado às voltas. Vocês ficam também? Eu fico. Não consigo. É mais forte do que eu, talvez daqui a uns anos. Portanto, este é o meu percurso, tem sido o meu percurso. Eu tenho 39 anos e sou naturopata desde os 20. O meu curso de base foi estudar naturopatia. A minha segunda formação foi em homeopatia clássica e, bom, a palavra quântica é uma palavra amplamente usada, tem muitas definições. Nós podemos dizer que Reiki é medicina quântica, podemos dizer que a acupuntura é medicina quântica, podemos dizer que psicologia é medicina quântica, que os aparelhos de biofeedback são medicina quântica ou terapia quântica. Porque quântica, a palavra quântica está relacionada com a menor quantidade de energia que pode ser medida. Esta é uma das definições. E eu chamo-vos particular atenção para, isto tem, pointer tem, a quantização de energia e a sua influência sobre como a energia e a matéria interagem. Nesta frase está aqui a explicação do que é a homeopatia, a influência entre a energia e a matéria, que é o que acontece quando nós tomamos remédios homeopáticos. Há uma frequência associada àquele remédio que vai interagir com a matéria molecular onde a doença está instalada. Um pouco da história, de uma forma muito breve, foi aqui Max Planck e o Niels Bohr são considerados os pais da física quântica. Max Planck sugere que a radiação deve ser quantizada, depois em 1905 Einstein propõe o quanto de luz, o fotão. O Niels Bohr faz uma teoria da estrutura atómica baseada em ideias quânticas, portanto, o átomo não é só um conjunto de eletrões, ele tem uma teoria quântica associada. Este senhor, o Erwin Schrödinger, tem a experiência conhecida do gato que pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, e o Heisenberg fez novamente a experiência do fotão que se comporta como partícula e onda ao mesmo tempo. Esta experiência foi muito, muito importante, talvez a mais importante na física quântica. O que acontece aqui é que este emitor de fotões vai se comportar como uma onda se não houver um detector, ou vai se comportar como uma partícula se houver um detector. Isto primeiro foi analisado quando esta experiência foi feita inicialmente sem este detector de fotões. Quem estava aqui era o cientista. Portanto, quando esta experiência foi feita, em 1801, por um físico, um senhor chamado Thomas Young, ele percebeu que, quando ele estava a olhar para a experiência, o fotão comportava-se como partícula. Quando ele não estava a olhar para a experiência, o fotão comportava-se como onda. Então, esta dualidade onda-partícula foi o que deu o grande advento da física quântica. Portanto, o que é que nós daqui tiramos? Se nós virmos o mundo um bocadinho mais amplo, o que é que nós pensamos? Que nós, enquanto observadores, vamos determinar a nossa realidade, porque a realidade vai ser determinada pelo observador. Tudo existe em potencialidade. Esta é a forma como a física quântica fala. É uma forma um bocado poética ou filosófica, dizer que se nós não estivermos a olhar para esta sala, ela pode não existir. Mas o que isto quer dizer é que tudo existe em potencialidade até que o observador observe. Esta experiência
do gato de Schrödinger, que foi aquele senhor, o físico Erwin, que se contrapôs à teoria de Einstein, Podolsky e Rosen. Estes três físicos, em 1935, tentaram apresentar um paper para destruir a ideia da física quântica. Eles chamaram isto do EPR Paradox, mas quando eles chegaram às conclusões, eles perceberam que afinal, a teoria não local existe. Portanto, este paper tenta derrubar a física quântica, mas a conclusão final é que eles perceberam que há qualquer coisa na física quântica que está certa. E daqui surgiu o princípio da não localidade, um dos principais princípios que explica a homeopatia. Existem 3 princípios da física quântica que podem dar explicação à homeopatia, e este é um deles, o da não localidade. E hoje em dia está comprovado que as informações podem ser transmitidas entre sistemas que já estiveram correlacionados inicialmente. Vocês já terão ouvido falar daquela máxima da borboleta que bate as asas numa ponta do universo e do outro lado há um furacão? Ou, não sei, esta é uma analogia, podemos utilizar várias. O princípio que está subjacente a esta metáfora é este, o princípio da não localidade. Portanto, a borboleta já teria estado relacionada com uma outra partícula do outro lado do universo, ela bateu as asas e do outro lado do universo houve também uma reação. O Einstein, muitos dos céticos da física quântica dizem que o Einstein era um opositor à física quântica. Ele não era necessariamente um opositor, ele sabia que ela não estava completa, não se conseguia compreender a 100%, mas ela era correta na sua aplicação prática, naquilo que era o resultado final. Esta frase também é muito conhecida do Niels Bohr, que diz que qualquer um que não fique chocado com a teoria quântica não está a compreender. E isto vem justamente porque este tipo de afirmações, se não olharmos para esta sala, ela pode não existir. Conceptualmente, nós vemos a nossa vida numa realidade 3D. É muito difícil vermos a nossa vida numa realidade em espiral, mas tudo existe em potencialidade, segundo a visão da física quântica, que é a visão correta, subatómica correta, e nós não somos mais do que eletrões todos juntos num corpo só. Os outros 2 princípios que vos falo, que dão suporte teórico e científico à teoria da homeopatia, são os da hierarquia entrelaçada e os da descontinuidade. Portanto, temos não localidade, hierarquia entrelaçada e descontinuidade. A hierarquia entrelaçada, e depois quando nós começamos a ler isto, são conceitos. Primeiramente conceitos, e depois começamos a perceber que isto pode ter alguma aplicação na nossa prática. Portanto, é o fenómeno que ocorre quando um grupo de partículas interage ou compartilha proximidade espacial de tal forma que o estado quântico de cada partícula do grupo não pode ser descrito de forma independente um do outro, mesmo quando são separadas com uma grande distância. Portanto, quando as 2 partículas comunicam não localmente, a tal borboleta que separou de outra partícula, bate as asas e a outra reage, significa que houve uma hierarquia entrelaçada entre estas 2 partículas. Na prática, vamos sair um pouco da homeopatia e pensar o que é que acontece quando nós estamos correlacionados no amor com outra pessoa, no amor ou numa amizade muito íntima. O que acontece é que muitas vezes temos pensamentos telepáticos. Ias a dizer isso, eu estava mesmo a pensar nisto, coincidência. Na verdade, a coincidência é a hierarquia entrelaçada. Nós estamos entrelaçados neste sentimento forte que é o amor ou a amizade, significa que estamos numa relação de hierarquia entrelaçada. Portanto, isto é o exemplo, se calhar, mais prático. Foi assim que o meu professor de Física nos começou por explicar o que era este conceito de hierarquia entrelaçada e de não localidade, que é muito mais, para mim, que não sou cientista nem física, é muito mais difícil de conceber isto no átomo, na molécula, ou até na própria relação da homeopatia e da física quântica. Mas quando nós pensamos nisto do ponto de vista das nossas vidas, fica mais fácil de perceber estes conceitos. A descontinuidade é o chamado salto quântico. É o passo, é a teoria da descontinuidade. Na dimensão espaço-tempo, na visão 3D, tudo é sequencial. No entanto, isto é uma ilusão, porque tudo acontece ao mesmo tempo em potencialidade. Max Planck foi um físico que não falava apenas sobre física quântica, ele falava sobre espiritualidade também. Interessante, vemos que estes homens da ciência pura tocavam na espiritualidade, e também é por isso que hoje em dia se diz que a física quântica e a espiritualidade estão correlacionadas. Ele diz que a consciência é fundamental. Consciousness, os físicos,
ou pelo menos alguns dos que eu conheço, os físicos quânticos, chamam Deus à consciência. Para eles, Deus é consciência. Então, ele diz que a consciência é fundamental, a matéria deriva da consciência, não há mais nada para além da consciência e tudo o que nós falamos, tudo o que existe, está na base da consciência. A consciência é a base de tudo. E consciência para os cristãos, no cristianismo, a consciência é Deus. Este é o meu professor, o Amit Goswami. Ele diz que a consciência possibilita a interação entre o sujeito e o objeto. A consciência faz a escolha e com esta dimensão espiritual, cada um de nós é co-criador do nosso universo. Portanto, para a física quântica, a consciência é o tal detetor de fotões de luz que nós vimos noutra experiência. A partir do momento que nós pomos consciência na experiência, a experiência vai assumir a forma da partícula. A física quântica baseia-se então na teoria de que qualquer objeto material pode ser observado como uma onda ou como uma partícula de acordo com o observador. E será a consciência que escolhe a forma como isto se desenvolverá no mundo subatómico. Em resumo, as 3 teorias que, se vocês quiserem investigar, pesquisar ou até começar a introduzir na vossa narrativa quando questionados, as 3 teorias que dão suporte científico à forma como a homeopatia funciona, são estas: teoria da não localidade, teoria da hierarquia entrelaçada e descontinuidade. A homeopatia é também, como nós sabemos, uma medicina de corpo vital, por isso uma medicina quântica. Alguns estudos foram feitos que mostram que os princípios da ciência quântica estão presentes. Portanto, não localidade, como nós vimos anteriormente, significa que causas e efeitos podem ocorrer à distância sem troca de sinais de energia. Portanto, não é preciso nós estarmos ligados uns com os outros para nós podermos correlacionar uns com os outros se nós já tivermos estado relacionados anteriormente. Aplicando isto à homeopatia, significa que as moléculas do remédio preparado no processo de diluição da substância ativa são interconectadas não localmente à distância. Portanto, quando eu diluo a substância original e tenho o resultado final, que é o preparado homeopático, o que acontece é que traços elétricos da substância original vão permanecer no preparado homeopático. É o que a não localidade significa na homeopatia. A hierarquia entrelaçada está relacionada com a homeopatia da seguinte forma: o remédio e a substância original estão entrelaçados nesta não localidade. Os sintomas individuais do paciente e os sintomas gerais do quadro do remédio, a princípio da semelhança, há uma relação entrelaçada entre aquilo que é a patogenesia do doente e a patologia do medicamento e os sintomas do doente, eles estão relacionados de uma forma entrelaçada, e também há uma hierarquia entrelaçada entre o remédio, o paciente e o médico. E se não acontecer isto é uma outra palavra mais simples, chama-se empatia. Quando o paciente não tem empatia por nós, não vai resultar. Portanto, a hierarquia entrelaçada é um conceito que se expande a tudo o que é prática médica. Se o médico não estabelecer esta relação de empatia com o seu paciente, é muito difícil que o tratamento funcione, mesmo que este seja, se calhar é aqui que o placebo entra também, não é? Parte do cérebro que concorda e aceita que aquele tratamento funcione. A descontinuidade, que é o salto quântico, é quando as possibilidades se transformam em realidade através do salto de eletrões. Portanto, quando nós tomamos um remédio homeopático, quando damos um remédio homeopático a alguém, o que significa é que os eletrões estavam dispostos numa certa camada em torno do núcleo, e uma célula inflamada tem os seus eletrões dispostos de uma certa forma. Quando nós damos o remédio homeopático que tem a ressonância certa com aquela célula inflamada, vai haver um salto quântico, os eletrões vão passar por outras camadas em torno do núcleo, o que vai acontecer com que a química daquela molécula, logo daquela célula, fique alterada. Portanto, se nós estivéssemos aqui a observar um eletrão do hepatócito inflamado, esse átomo desse hepatócito inflamado iria ter uma estrutura atómica diferente. E quando nós estamos a dar o remédio homeopático certo, vão existir saltos quânticos, e isso é o que leva ao processo de cura, de transformação do inflamado no não inflamado, da tristeza na alegria e por aí fora. Faz-vos sentido isto?
Outro tema, outro homem que tem feito um trabalho incrível também na explicação de como é que funciona a medicina natural, a medicina energética, é o Rupert Sheldrake, um biólogo que tem investigado muito, para além da biologia, tem investigado muito tudo o que são formas energéticas de serem tratadas. Ele falou sobre o campo mórfico, então ele diz que a influência de estruturas de atividades interiores em estruturas de atividade semelhantes, subsequentes organizadas por campos mórficos. Este permite que as memórias passem pelo espaço e pelo tempo do passado. Então, quando nós estamos a diluir um remédio homeopático, o que acontece é que nós estamos a criar um campo mórfico no nosso remédio homeopático que veio da matéria-prima original. Vale a pena também investigar o trabalho que este senhor tem feito. Este é só um dos artigos que existe entre a homeopatia e o campo mórfico. Não foi o Rupert Sheldrake que escreveu, mas fala sobre o trabalho dele. Este é um artigo interessante de se ler. Outros artigos têm havido também, escritos sobre a homeopatia. Este foi escrito por um médico indiano e fala deve ser em mente que os medicamentos homeopáticos funcionam mesmo na ausência do material inicial da preparação. Assim, a sua explicação científica deve transcender a química grosseira. Claro, quando nós temos um cético a dizer que não há lá nada, com certeza que não há lá nada, olha, ainda bem que não há, porque senão mataríamos uma série de pessoas. É como explicar o direito à luz da economia. Não tem como. Parem com essa parvoíce, não é esse o caminho. De facto, não é esse o caminho. Nós não vamos conseguir nunca explicar a homeopatia através da química. Nós vamos conseguir explicar a homeopatia através da física quântica. A questão é, a água tem alguma capacidade para transportar a informação do seu soluto? E a resposta é sim, através do campo mórfico e a hierarquia entrelaçada entre matéria e energia. A vida real existe a montante dos ensaios clínicos e da ciência. Este é o meu pensamento de base. Obrigada por me terem ouvido e espero que isto seja uma inspiração para vocês. Não sei se há perguntas, mas não sou física, portanto não vos vou conseguir explicar tudo. Ok, eu acho que não podíamos terminar da melhor forma este simpósio com esta apresentação da doutora Cátia Antunes, porque desde a primeira apresentação que foi feita pelo doutor Rui Pinto sobre homeopatia e ecologia, passando por todos os outros oradores e com uma particular referência ao trabalho de investigação científica que o doutor Michel Wassenhofen nos apresentou hoje, a doutora Cátia Antunes vem fazer aqui uma espécie de buquê final, né? Uma cereja no topo do bolo, com a apresentação de todos estes temas. De facto, é preciso que se diga, a física quântica, quando ela começou a ser exposta, foi altamente rejeitada. Aliás, isso acontece em muitas ideias novas em ciência. Existe mesmo um autor que falou nisso exatamente, que as ideias novas em ciência, quando surgem, passam por uma primeira fase em que são ridicularizadas, uma segunda fase em que são fortemente combatidas e, finalmente, há uma terceira fase em que começam a ser aceites e tornam-se, muitas vezes, em lei. Portanto, isso faz parte do caminho da ciência, das novas ideias em ciência. Eu acho que aqui a doutora Cátia Antunes apresentou-nos exatamente essa perspectiva. Nós temos que recorrer a todos estes instrumentos para percebermos, para entendermos como é que a homeopatia funciona, porque para além dos factos concretos que observamos com os doentes, nós queremos saber porquê. Existe essa exigência. O nosso pensamento exige uma explicação, quer uma explicação. E julgo que, enfim, atrevo-me também a dizer que a doutora Cátia Antunes fez uma exposição brilhante, extremamente sintética e que certamente vos vai levar a pensar, não só durante as próximas horas, os próximos dias, os próximos meses. É um trabalho de investigação. Fica aqui o desafio para continuarmos esta reflexão em conjunto. Muito obrigado.